Boa noite, eu me chamo Andrew e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as músicas do período colonial no Maranhão. Então, os indígenas são os habitantes mais antigos das Américas, portanto, foram os primeiros a estabelecer uma prática musical na região. Então, essa música, essa questão da música indígena, eles não definiam a expressão musical, artística, como sendo música de fato, né? Os indígenas, eles tinham um conceito, eles não tinham um conceito separado da música, dança, artesanato, né? Tudo para eles era uma mesma, faziam parte do mesmo contexto, né? Uma mesma manifestação, diferentemente do que acontecia na cultura europeia. Os estudos realizados sobre as práticas musicais indígenas no Maranhão se estenderam até 1792, onde se encontra os desenhos de instrumentos tipicamente indígenas, maracás, chocalhos de cintura ou tornozelo, trombetas, flautas de madeira ou osso e apitos de forma de colar e tambores com membrana. As práticas musicais envolvendo música sacra e litúrgica começaram a ser utilizadas durante o processo de colonização em 1612, recebendo total apoio da Igreja Católica. Então, a partir desse contexto, né, de música que deu o surgimento, que se desenvolveu o surgimento das novenas e das ladainhas, né? E esses estilos, eles eram praticamente as manifestações musicais de caráter popular, né? Que é considerada a música profana para a igreja. E essas manifestações, elas sempre tinham uma base, eram produzidas a partir do contexto de música religiosa, né? Então, todo o contexto que surgiu depois, quase todos os contextos de músicas profanas, ditas assim, são de caráter religioso, né? Então, a música, esse repertório oficial da igreja, eram os cantochãos, as missas e os motetos, né? Que, a partir dessas três manifestações de música da igreja, é que se desenvolveram outros estilos de música, né? Que saíram daí as músicas populares, como novenas e ladainhas. Maranhão foi o estado no qual recebeu maior quantidade de escravos que vinham da África, em 1755, devido à criação da Companhia de Comércio e Grão-Pará. Então, assim, o tambor de crioula foi uma dança com características sonoras, visuais bem diferenciadas. Então, o tambor de crioula, ele praticamente ele já veio dessa cultura africana nesse período, né, de 55. Então, o tambor de crioula, os descendentes de escravos, por exemplo, eles trouxeram esse tipo de manifestação para o Maranhão, e no qual eles tinham uma característica de expressar essa música, no qual eles desenvolviam rituais para adorar santos, né? Para adorar santos. Dentre esses santos, o chamado São Benedito, que era adorado, né, por esses escravos, ele fez parte da cultura do Maranhão, né? No momento que o Maranhão recebeu essa herança cultural, né? Então, tanto é que até hoje as manifestações de tambor de crioula, elas apresentam a imagem de São Benedito, né? Quando acontecem representações. O tambor de crioula foi uma dança entre negros, né? Ao som de tambores, e é pouco divulgado também, né? Em alguns contextos de São Luís, mas é uma dança que é marcada por ter movimentos de brincadeiras, né? Descontração, né? E mais marcado pela percussão, pelo uso de percussão de tambores, né? Envolvendo a dança e a música. É o surgimento do lundu e a dança do careteté, né? O lundu ele se refere a uma gênero musical também marcado por percussão, né? Instrumentos de percussão e por células rítmicas que foram herdadas da cultura africana, né? Já o careteté
é uma dança que surgiu a partir do contexto jesuítas, né? Dos jesuítas, ou seja, no tempo dos indígenas, os jesuítas, eles faziam adaptações de textos bíblicos, né? Para poder trazer isso, essa interpretação desses textos bíblicos, né? Na verdade, elas eram feitas, eram distribuídos para que os indígenas cantassem, né? Esses textos bíblicos, né? Bumba Meu Boi teve origem na Europa no século XVI, mais especificadamente na Península Ibérica, né? Não que o contexto com Não que esse contexto que a gente vê hoje de Bumba Meu Boi, esse contexto que a gente vê atualmente, ele não é um contexto que era representado, né, nessa Península Ibérica, não. Era, na Península Ibérica tinha uma manifestação similar ao que a gente vê hoje no Bumba Meu Boi, né? É isso que acontecia. Então, toda a história que era contada nesse enredo ibérico, né, ela é muito similar ao que a gente vê hoje no Bumba Meu Boi, né? E quando chegou essa manifestação, ela chegou no território brasileiro, é, do Maranhão, né? Principalmente. Ela foi trazida pelos colonizadores portugueses e essa história foi se modificando ao incluir os elementos também de música africana, indígena, né? Isso é que deu essa nova roupagem para o Bumba Meu Boi que a gente vê atualmente acontecer em São Luís, né? Essa mistura, né? Então, assim, a lenda, ela relata no contexto histórico que os nomes dos personagens, as encenações feitas, o tipo de vestimentas que são usadas, né? Acontece algumas variações, né? Em relação ao que acontece nas características herdadas pela Europa, no caso, né? Isso vem acontecer somente no século XVIII, em que essa manifestação ganha essa nova roupagem, né? Foi durante o período colonial, com a escravização, que a lenda associada, com a escravidão, que a lenda associada a essa manifestação teve sua origem. O primeiro registro de Bumba Meu Boi no Brasil aconteceu, em Pernambuco, né? Só, no entanto, o estado onde essa manifestação cultural se tornou mais popular foi no Maranhão, né? Então, primeiro teve sempre um reconhecimento em outro estado, né? Mas o estado do Maranhão é onde foi que essa manifestação se disseminou, né? Ganhou, que ganhou relevância no caso, né? Maior. Então, essas são minhas referências sobre esse trabalho e espero que vocês tenham gostado.